Olá a todos e a todas, amigos e amigas de São Gotardo e região. Sou o professor Daniel e estou aqui para apresentar para vocês uma live muito especial. Uma live com a professora Rita Vasconcelos. E vamos chamar ela aqui para dividir, as atenções, para dividir os nossos conhecimentos, muito melhor, para compartilhar nossos conhecimentos. Hora de conversa, nesse aulão de redação, de português, de ciências humanas e de linguagens. Boa noite, professora Rita. Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô aqui eu e a Melissa pra gente fazer essa live. Ah, eu sabia que ela ia participar. Hoje Muito eu não quis bom. dormir não, dessa vez. Ah, ela escutou a nossa conversa ontem, né? Ah, não, ela falou E que ia participar, resolveu participar. com certeza. Dá tchau, Isso é Nanã. muito bom. Então, vamos agradecer aos nossos amigos que já entraram aqui na live. São Gotardo Depressão, que me acompanhou em outras lives. Muito obrigado pelo prestígio que vocês me conferem, né, participando das minhas lives. Também ao Heitor Diniz, meu sobrinho, a Giza Ribeiro. Hoje, Rita, descobri que o meu sobrinho também é cantor, viu? Cantor que é o Ó, pior aí nas redes. Um artista na família é sempre bom. Boa noite, Otávio. O pessoal que está chegando, Maria José Caetano, minha gloriosa esposa, muito obrigado pela presença, né? Sempre presente. E nós vamos dar início, então, à nossa conversa, né? Gostaria inicialmente, Rita, antes da gente começar assim, as nossas perguntas, né? Que você falasse um pouquinho da expectativa para esse Enem aí, né? Um Enem diferente, né? Em meio à pandemia, normas e regras diferentes no dia da prova. O que você tem para falar para nós sobre o Enem de 2021, né? Que deveria ter sido em 2020? esse Enem tá muito complicado, né? Cercado de medo, de ansiedade. Hoje a gente ficou sabendo que lá no norte, lá no Amazonas, não vai ter, né? Foi cancelado. E o pessoal está muito preocupado com isso, né? O aumento aí dos casos de coronavírus. Então, o que eu tenho para dizer é cerquem-se da maior quantidade de segurança possível. Então, levem o seu álcool gel, usem a sua máscara, cheguem com bastante tempo de antecedência para não ter aglomeração na porta. Chegou, já entra, já senta no seu lugar, já fica lá quieto, entendeu? Não fica essa ansiedade de ficar saindo da sala toda hora, né? No máximo para ir ao banheiro. Até a questão de comer, de lanchar dentro da sala, porque aí você vai ter que tirar a sua máscara e acaba que vai se expor e expor os outros um pouco também. Então, assim, no máximo fazer um lanchinho, né, no meio da prova, tomar uma água, mas não fica pensando nisso, focado nisso, não. Tá certo, gente? Vão lá, façam a prova com tranquilidade e vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Todos os candidatos estão aí sobre as mesmas condições, então ninguém vai chegar lá, como se diz, avacalhando, não. Todo mundo vai chegar lá com responsabilidade e é isso que a gente tem que ter também, né? Com certeza. E eu já trabalhei em alguns Enems, né? Acho que você também. Algumas dicas são importantes, principalmente a questão do celular, né? Se puder não levar, é muito mais É, seguro, né? com Porque certeza. as regras para o uso de celular são rígidas, né? Durante a prova. Então, tome muito cuidado, né? Com a questão do celular e com as outras questões que eles já sabem, né? Em relação a cabelo, várias outras recomendações que o INEP faz para o estudante. Então, Rita, Leva para a suas gente canetas iniciar, transparentes, né? Leva várias canetas, caneta reserva, não é verdade? Leva tudo, leva os seus documentos pessoais, né? Mas isso, não leva mochila, não, gente. Eu vejo o povo levando mochila pro Enem. Tá levando o quê? Marmita dentro, gente? Não exagera, não, por favor. cuidado. Mas a tensão é tão grande que quer levar tudo o que acha que vai precisar. Porque a gente já fez prova de É, vestibular, na época era vestibular, né?
Então, tinha colega lá que levava realmente uma mercearia, quase a casa para o lugar da prova, Um né? Mas acampamento, é, vai acampar na escola. com certeza. Um abraço para a Carolzinha, né, minha ex-aluna, a Camila Carolina. Fiquem aqui conosco, que vocês terão muitas e boas informações, Camila não foi só para minha domingo, aluna, né? excelente aluna. Isso. Parabéns, Camila. Aluna da Rita é aluna nota 10, com certeza. Aham. Rita, eu vou te fazer a primeira questão, para a gente já ir colocando os nossos convidados dentro do tema nosso, né? Nosso tema desse aulão do Enem, português, redação, literatura, sociologia, né? Área de ciências humanas e linguagens. Quais são os conteúdos de língua portuguesa que, na sua visão, pela sua experiência, né, de professora, de acompanhar o processo, mais caem no Enem? Então, na área de língua portuguesa, porque linguagens é língua portuguesa e artes, né? Mas assim, nas matérias que são de língua portuguesa, o que mais cai são 6 itens. A Melissa já começou o show aqui, tá, gente? Apareça, Melissa, Uma apareça. live. São 6 itens que com certeza vão cair no Enem. A primeira é funções da linguagem. Então, função referencial, metalinguística, a questão da variação linguística, e aí tem que ter em mente que não pode ter preconceito linguístico, tá? Não, existe a norma padrão, que é essa que inclusive a gente usa para escrever redação, e existem as variações linguísticas. Se a Melissa deixar, eu falo. E as variações linguísticas, elas são aceitas. E elas não existe um jeito certo ou errado de falar, de se comunicar, não. Existe a questão da situação mais adequada. Então, dependendo da situação de comunicação, você vai usar essa ou aquela variação linguística. Outro item que com certeza vai cair é a intertextualidade. Então, eles vão pedir para vocês compararem 2 textos que falam sobre o mesmo assunto. E aí, esses 2 textos podem concordar, podem discordar um do outro. E aí, você tem que analisar, né? Qual que é a relação entre esses 2 textos. A questão da linguagem não verbal, que seriam tudo que não for escrita, que não for palavra. Então, vai cair tirinha, charge, texto publicitário. Os gêneros textuais, então você saber para que o texto foi escrito, qual que é o objetivo dele, por exemplo, uma resenha. A resenha tem o objetivo de apontar os pontos positivos e negativos de uma obra cultural. E também a questão das figuras de linguagem, metáfora, antítese. Vai ser difícil, gente. Então, seriam esses os principais conteúdos de língua portuguesa. Quer mamar, Nini? Quer mamar? Já posso fazer a próxima pergunta para você, Daniel? Muito bem. Ok, pode fazer. Então, professor, quais que são os temas fundamentais da sociologia que mais tem chance de cair no Enem? Primeiro, né, você falando aí do preconceito linguístico, eu quase fui um professor de português, né? Eu entrei na universidade no curso de letras, mas aí eu já tinha uma vocação mais para a área social, a área de história, né? E sociologia. E eu fiz uma transferência interna lá na UFO, mas eu me lembro ainda, porque eu fiquei lá um tempo bom, das aulas de linguística, né? Que discutiam essa questão, né? Da sociolinguística, né? Essa questão dessas variantes regionais que elas fazem parte da construção histórica dos países, né? O que o indivíduo precisa saber é dominar as várias linguagens, né? E saber que não há uma única forma de falar, uma única forma de expressar as coisas. Existe a norma culta e existem as outras variantes que também carregam significados, também carregam conhecimento. Né? E aí é preconceito justamente porque acham que uma única só deve dominar todo o restante. Aí a gente isso não é democracia, né? Isso não é reconhecer a identidade cultural de um povo. Aí já entra a sociologia, tá vendo? Reconhecer as variantes linguísticas é reconhecer a identidade plural de um povo, de uma nação, de uma região.
e que essas variações são da identidade, são da cultura. É preciso que nós, através da educação, levemos esse conhecimento aos alunos para eles perceberem que existem variantes, que existem conhecimentos que são diferentes, como diz Paulo Freire, mas são igualmente importantes, né? Em relação à O sociologia, que professor, temas que e são ainda mais sobre essa questão da variação linguística, a gente também só não pode ser ingênuo de pensar que, por vários motivos, sociológicos inclusive, não existe uma variação ou algumas variações que são mais privilegiadas, mesmo por serem utilizadas pela elite, né? Então, de onde que vem o preconceito linguístico? É que existe uma variação linguística que é usada pelas elites, e essa é mais prestigiada que as outras, né? Então, é disso daí que vem o preconceito linguístico, né? Porque uma das variações linguísticas, ou algumas delas, são usadas por uma elite, né? Que está aí no poder. Exatamente. Aí veja a questão da língua, né? Carregar poder, ser símbolo de poder, né? Então, determinadas formas de expressão são mais ou menos aceitas dependendo de quem a faz, de quem a produz. Né? Então, se aquela linguagem é popular, ela tende a ser rebaixada pelas elites que dominam determinadas regiões ou país. Né? Então, veja que a própria expressão da linguagem, ela carrega ideologias, né? Ela carrega formas de ver o mundo, de expressão. Então, veja, já estamos falando de temas do Enem, tá vendo? Continuamos falando sobre isso. Temas especificamente, assim, para o aluno perguntar para mim, olha, o que pode cair como você fez? A questão das desigualdades sociais é um tema fundamental, essencial. A sociologia surge a partir disso, justamente o mundo, quando ele fica mais desigual, é que surgem os sociólogos, que surgem os pensadores, a disciplina a sociologia, com base em transformações na sociedade, sobretudo o aumento da desigualdade social. E desigualdade social, podemos falar em desigualdade de poder, de lutas políticas. Aí entra a questão dos movimentos sociais, né? Que aí você pode pensar em movimento ambiental, movimento feminista, movimento negro, movimento anticorrupção, movimento pela pátria, liberdade, família. Veja que grande parte das transformações sociais elas são feitas por grupos, por isso social, né? E os grupos organizados, que nós chamamos na sociologia de movimentos sociais. Às vezes é um grupo minoritário na sociedade, mas ele é organizado e capta o sentimento de parte da sociedade e consegue, muitas vezes, fazer transformações nessa própria sociedade. Vamos pensar, por exemplo, no movimento feminista, que inicia-se, sobretudo, com a não aceitação das mulheres de imposições históricas e tradicionais de uma sociedade patriarcal. Então, elas começam, sobretudo, quando elas saem para o mercado externo de trabalho, né? Porque as mulheres sempre trabalham, mesmo quando não está na fábrica, mas, sobretudo, quando elas saem para o interior das fábricas e do comércio, há uma revolução do ponto de vista dos costumes. E esse movimento foi um movimento organizado, que com o passar do tempo, grande parte da sociedade, ou uma parte significativa, engrossa esse movimento. Então, os movimentos sociais têm uma ampla relação com as transformações políticas, sociais e culturais de uma sociedade. Então, é praticamente inevitável você não ter nenhuma questão, no exame de tamanha importância, que não fale da questão social, da questão dos movimentos sociais, assim como também da questão de gênero, que é uma outra pauta importante dentro da nossa sociedade, da aceitação da diversidade de expressões do indivíduo, né? Nós estamos falando de linguagem, inclusive linguagem da expressão da existência do indivíduo. Em termos de sociologia específica também, vamos falar dos clássicos da sociologia, Karl Marx, Durkheim, Max Weber, Augusto Comte, que são os fundadores lá no século XIX, mas também podemos pensar na sociologia contemporânea de Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Michel Foucault,
né, para falar nos estrangeiros, mas no Brasil, Florestan Fernandes, Otávio Iane, e também, em termos de temas, da violência, da questão da violência, né, enquanto um processo social que muitas vezes oprime as pessoas, que tem causas históricas, políticas, econômicas e sociais. Poderemos falar também, em termos sociológicos, né, para a gente terminar essa primeira parte da questão, no racismo também, que é um tema que nós vamos falar depois, que também permeia os temas da sociologia. Ô, professor, você falando aí de todos esses temas, aí a gente está fazendo o estudo remoto, né? A gente está fazendo lá os benditos dos PETs e tudo mais. Eu fiz a correção de todos os PETs, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, eu fiz a correção de todos. Em todos os PETs, esses assuntos aí foram abordados, todos eles. Racismo, gênero, feminismo, todos eles foram abordados. Você entendeu? Porque o pessoal tem aquela polêmica. Porque quem estudou só pelos PETs não está preparado. E assim, realmente os PETs não foram o ideal, não, né? O ideal é a gente ter nossa vida normal, indo para a escola e tudo mais. Mas que esses assuntos foram abordados, foram. Então, se a pessoa quis estudar um pouquinho a mais, ela conseguiu, ela teve acesso a esses assuntos aí, sim. Com certeza. Se debruçou sobre o material, encontrou boas referências, né? É importante, antes de criticar, ler também. Né? Quando a gente fala que o material é ruim, o aluno, mas às vezes ele não vai lá ler e enfrentar a leitura do material, né? Rita, a segunda questão que eu faço para você é a seguinte. O Enem é conhecido por apresentar questões longas, né? Textos assim enormes, que ainda mais nessa era da internet, né, Paulo? Do textinho, né? 10 linhas num texto já é um textão, né? Então o cara tem que ser objetivo. E aí, os textos do Enem, né? São textos assim, né, maiores mesmo, com textos longos, né? Como lidar com isso, né? Na prova de linguagens, códigos, suas tecnologias. Na verdade, esses textos estão grandes em todas as outras áreas, mas como enfrentar isso? Quais são as técnicas ou as dicas que você pode dar para o aluno e para a aluna, né, para o estudante, para responder bem as questões? Então, essa é uma resposta curtinha, né? Essa é a verdade, a dica que eu dou é que você tem que ler primeiramente o enunciado e as alternativas da questão, para depois você ler o texto, porque aí você já vai fazer uma leitura mais assertiva. Você já vai ler o texto sabendo o que você está procurando. Porque, de repente, a questão diz respeito só a um trecho do texto. Então, você já vai procurar esse trecho. Ou então, talvez a questão só esteja perguntando algo sobre o gênero do texto. Qual que é o objetivo daquele texto. Então, talvez não seja necessário nem você ler o texto por completo, e aí você vai, com certeza, ganhar tempo. Né? Então, a dica que eu dou é quando aparecer todas as questões, você lê primeiramente o enunciado, a pergunta em si, e as alternativas. Porque aí você já vai fazer a leitura dos textos sabendo o que você está procurando. Uma atenção, né? Uma atenção na leitura do texto para identificar aquelas ferramentas, né? Aqueles indícios de como responder a questão, né? Importante ter muita atenção na leitura do texto, porque é ali que vai ter a proposição para você responder de forma mais assertiva. Porque, na verdade, Daniel, na parte de linguagens, na parte de língua portuguesa, a maioria das perguntas, a resposta está lá no texto. A própria resposta está dentro do texto. Né? Então, isso, na verdade, a prova de linguagem vai exigir habilidades de leitura. Né? Então, você tem que grifar os trechos que você achou que são a parte principal do texto. Então, você vai usar todas as estratégias de leitura que você desenvolveu ao longo do seu período escolar aí para você entender aquele texto. Mas o segredo é isso, é ler a pergunta primeiro, que você já vai saber o que você quer daquele texto. Agora, na parte da redação é diferente, você não pode metades, não. Você tem que ler cada linha, cada centímetro que tiver lá naquela proposta de redação, você tem que ler. Porque você precisa não só saber qual que é o tema, você precisa saber qual que é o foco, a abordagem que a proposta de redação exige de você. Então, a proposta de redação, você tem que ler
100% tudo. Se aparecer gráfico, lê o gráfico também, lê tudo. Porque, inclusive, os observadores vão te ajudar a desenvolver a sua argumentação. Tá certo, pessoal? Agora, eu vou fazer a segunda pergunta aqui para o Daniel. A questão racial, né? Você já ia mencionar. A questão racial é um tema importante para a área lá da sociologia? E como que ela vai aparecer no Enem? Como que ela aparece no Enem, a questão racial? Ok, com certeza. É importante, né? Tanto para o Enem como para a história do país, né? Mas vamos pensar, e aí para analisar não só o Enem, mas qualquer vestibular, qualquer prova, inclusive de concurso, que for trabalhar a questão do racismo. As pessoas tendem a observar o racismo como uma mera, como poderia dizer, como uma mera questão individual, como um reflexo de uma ação individual. E sociologicamente, o racismo ele é um sistema, ele é um modelo social. Um modelo e um sistema que se assenta sobre o privilégio de um grupo sobre os demais, utilizando a questão no caso brasileiro, a questão da cor da pele, mas, sobretudo, a questão cultural. Então, quando se discrimina um afrodescendente, não se está discriminando só pela pele. Está ali a discriminação sobre uma cultura, sobre todo um passado construído historicamente, mas que foi, ironicamente, usando a palavra, desconstruído pelos dominadores, pelos colonizadores. E os efeitos sociais e culturais do racismo estão presentes no nosso dia. Então, ao observar uma questão, falar sobre racismo, pense nele não quanto uma mera ação individual, uma reação de um indivíduo racista sobre um negro, no caso, poderia ser um indígena. É a reação do indivíduo racista, ela carrega um peso econômico, histórico e cultural, ela é social. Esse é resultado de uma reprodução na sociedade. Essa reprodução se dá pelas instituições, família, religião, a escola. Eu não sei se você viu, eu não quero me estender muito, eu quero ouvir mais do que você tem para passar. O Lázaro Ramos estava lá em Paraty, né, naquela feira literária, e uma senhora se levantou para fazer uma pergunta para ele. Ela era professora, como nós, e ela contou uma história. E quando ela era criança, numa escola de freiras, no Paraná, a freira contou uma história em que colocou os negros de forma rebaixada, dizendo que Deus estava mais longe dos negros do que dos brancos. Então, veja, isso é uma reprodução social. Isso não é apenas uma ação da professora, mas isso é um modelo de concentração de privilégio. E quando você faz isso, você tira várias oportunidades desses desvalorizados de ocuparem posições superiores na sociedade. Então é importante observar questões sobre o racismo do ponto de vista que ele é um fenômeno social e que faz parte de um sistema político, econômico e cultural. Por exemplo, eu sempre trabalho com os meus alunos a questão da resistência dos afrodescendentes. Eles não só sofreram os efeitos do racismo, mas lutaram contra, inclusive derrubaram muitas barreiras. Caiu, né, nos Enems anteriores questões sobre o Luiz Gama, né, grande advogado, abolicionista, poeta, também sobre a Rosa Parks, que iniciou uma grande luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. Então, veja, quando colocou o exemplo do Luiz Gama, Lima Barreto também, já caiu questões relacionadas a ele, e a Rosa Parks, o autor da questão está pegando a Rosa Parks, por exemplo, como a representante de um grupo desvalorizado. Não é que está dizendo que a Rosa Parks era melhor do que as outras, mas apontando que o racismo que ela sofreu, não poder sentar num ônibus e dar lugar para um branco, isso é um sintoma de um modelo de sociedade. Então, o racismo é extremamente importante, a análise dele, mas a partir da visão de que ele é um sistema que reproduz privilégios.
Tá? Não é meramente xingamento. Ô, seu negro, né? Ô, seu macaco fedido. Isso ofende, obviamente. Mas isso é sinônimo de privilégio, de ocupação de lugares de poder para uns e não para os outros. Agora, Rita, eu vou Do fazer a ponto minha de vista, pergunta, do né? ponto de, Você quer comentar? do ponto de, Daniel, eu quero só fazer uma observação ainda sobre essa questão racial. Do ponto de vista da linguagem, o racismo ele é tão assim arraigado na cultura brasileira que até algumas expressões que a gente usa no dia a dia, a gente nem se dá conta do quanto elas são, é que alguém nos chama atenção para isso, né? Então, por exemplo, a palavra denegrir. O que significa denegrir? Significa rebaixar, ofender, colocar de forma inferiorizada. Só que, Tornar-se negro, etimologicamente né? falando, a origem da palavra denegrir vem de tornar negro, fazer aquilo se tornar negro. Então, até o conceito da palavra negro é vista e colocada como uma coisa negativa. Então, o seu passado é negro, é, então, eu tenho inveja branca de você, então quer dizer que é inveja. Então, são algumas expressões que são utilizadas comumente aí no nosso dia a dia que tem em sua essência a ideia de que negro, só porque é negro é inferior. Você vê o tanto que o racismo, né, a questão racial, está arraigada na nossa cultura. E às vezes a gente não quer ser racista e a gente acaba sendo, né? Por exemplo, aquele mulato, né? Qual que é o problema da palavra mulato? Mulato é uma pessoa que ela é negra, mas a pele é um pouco mais clara. Qual que é o problema nessa palavra? É a origem dela, porque mulato vem de mula. Então está atribuindo a cor de um ser Exatamente. humano, relacionando, juntando aquilo ali. Melissa já se machucou aqui. Aproximando É, beleza. aquilo de uma cor de um animal, entendeu? Então, eu caí, gente. Ei, é comigo. Ai, ai. Mamãe. Mamãe tá cuidando, é isso mesmo. Ser mãe é isso aí, Mas gente. Ser mãe é isso, fazer live com o neném chorando e seguir caindo. e conseguir Não é levar fácil, não. várias coisas ao mesmo tempo, né? Que eu tenho extrema dificuldade de fazer. É, Eu estaria nesse momento, se fosse no meu caso, eu estaria em amplo desespero se eu já não tivesse encerrado a live, né? Mas então eu considero que você é realmente muito guerreira, né? Eu conheço você muito bem, sei da sua capacidade. Mas eu não vou perder esse assunto antes de fazer a pergunta. Você já ouviu a expressão meia tigela, né? Quando alguém fala assim, olha, você é de meia tigela, você está com nada. Eu vi um historiador lá de Mariana comentando isso. Falou, olha, de onde veio a expressão meia tigela? O escravizado, quando ele não conseguia atingir a meta estabelecida pelo feitor daquele dia, ele recebia só metade da alimentação, que era na tigela. Então, veja, uma expressão que a gente usa tanto e cuja origem dela é uma tortura. É um resultado de uma tortura. exploração. O indivíduo já é torturado por ser escravizado. E ainda é mais por não atingir a meta. E aí se dava metade do alimento para que o indivíduo fosse penalizado pela sua incapacidade de cumprir a meta. Veja como que a linguagem, a gente estudando a linguagem, a gente consegue desconstruir aí vários preconceitos, né, professor? É verdade. Agora eu que Então vou vamos fazer à a pergunta, próxima você? pergunta. Sou eu, essa me perguntou sobre o racismo, agora eu vou te perguntar Ah, sim. uh, a respeito, né, dos poucos dias que já estamos aí na antevéspera, quase na véspera do Enem. Ainda vale a pena estudar assim, língua portuguesa e também outros conteúdos agora que está assim tão próximo do processo seletivo, que o Enem é um processo de seleção. Você considera que ainda vale a pena? E quais seriam as dicas ou que você daria para que o aluno se preparasse ainda nesse finalzinho de preparação para o Enem?
Então, gente, eu vou ser bem sincera, tá? O ideal é você estudar para aprender e não estudar para uma prova, né? Não só o Enem. O ideal é você estudar para você aprender. E aí, consequentemente, você vai se sair bem em qualquer prova, né? Agora, se você estiver falando em estudar especificamente para o Enem, o ideal é você começar a fazer um planejamento de estudo muito antecipado, começar a estudar um ano de antecedência, né? Você vai falar, então não adianta mais estudar agora, que está faltando poucos dias? Adianta sim. Qualquer quantidade de estudo, de lembrete, de treino que você fizer relacionado aí aos estudos de qualquer, vai te ajudar sim. Então, nessa reta final, vale a pena você escrever uma redação para você treinar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tema da redação. Então, vale a pena você treinar a escrita de redação, vale a pena você ler, né, textos, notícias e textos diversos sobre assuntos, né, os quais o professor Daniel já mencionou. Então, racismo, feminismo, vale a pena você ler sobre esses assuntos. Vale a pena você fazer a resolução de questões de passados que você consegue encontrar facilmente aí na internet. Eu acho que existe até aplicativos que devem ter essas questões passadas. Então, sim, com certeza vale a pena você está aí imbuído desse universo de estudo nessa reta final também. Lógico que são, sem ficar se cobrando muito, para você não se estressar. Você chega calminho lá na hora da prova. Mas se eu fosse falar para vocês fazer alguma coisa agora, eu iria falar para vocês fazerem a resolução de questões dos Enems passados e escrever pelo menos uma redação. Só para treinar o uso de conectivos, como que constrói uma conclusão, uma proposta de intervenção legal, né? Assistir algumas videoaulas. Então, vale sim, gente. Vale a pena estudar nessa reta final, sim. Tá bom? Ô, professor Daniel, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre a importância dos movimentos sociais, as transformações políticas no país. Ah, sim. Bom, eu já havia dado uma dica numa resposta numa das respostas anteriores, né? Transformações sociais, elas acontecem sobretudo através da ação de homens e mulheres organizados. Tá? É claro que pessoas que não estão organicamente organizadas ajudam na transformação, né? Obviamente. Mas a transformação, a grande transformação é aquela que modifica determinado país, região ou estado, ela está ligada através de grupos organizados, que às vezes começam pequenos, com 10, 15, 30, 100 pessoas, e a sua causa vai conquistando outros indivíduos. Vamos lembrar aqui um pouco, fazer uma relação com a disciplina de história, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo. O movimento Direta Já não nasceu em 84. Não nasceu aquela multidão que estava nas ruas das grandes cidades brasileiras. Elas não surgiram espontaneamente. Isso é resultado de um trabalho de décadas e de grupos organizados. Partidos políticos, sindicatos, associações de bairro, igrejas. Então, veja, para Direta Já, que era, né, basicamente a ideia de votar diretamente para presidente, né? Os alunos aí do ensino médio já sabem disso. Isso foi um movimento criado por grupos. E com o passar do tempo, o restante, que não estava necessariamente organizado, aderiu à proposta. Mais recentemente, o movimento de 2013 contra a Copa do Mundo, querendo padrão FIFA para a saúde, educação, os movimentos de impeachment, tanto do Collor como da Dilma, é resultado não só de pessoas espontaneamente engajadas, mas de grupos, de movimentos. O movimento é aquele grupo que tem uma causa e se organiza, cria estratégias para alcançar o resultado. Então, nós hoje temos direitos trabalhistas, por exemplo, professora Rio. Férias, 13º, ainda que a gente receba parcelado, mas nós temos o direito, né? Sem fazer nenhuma crítica Ainda ao temos, governo. né? Ainda temos. Vamos ver por quanto tempo, né? Isso. Para manter, é preciso organização, é preciso movimento. Se não houver movimento contrário,
a força que deseja tirar esse direito, ela vai conseguir com maior facilidade. Então, transformações políticas e econômicas, culturais, se dão muito em função de grupos organizados. Vamos pensar assim, torcida organizada. Eu sou torcedor de estádio, né, quando a gente podia ir. Quando a torcida organizada não está, o restante vibra mais suave. Mas quando tem lá 500 torcedores organizados no meio de 80 mil, esses 500 regem o resto. Então, estou fazendo essa analogia para as pessoas entenderem. Por quê? Esses 500 estão tão bem organizados, conhecem as estratégias de fazer a massa aderir. E se a massa já quer, é mais fácil. Então, ele vai só criar a melhor estratégia. Porque não adianta também a torcida organizada pedir algo que a massa não quer. Aí ela não vai fazer. Então, quem está à frente da liderança precisa saber captar qual é a vontade das pessoas, para que aí ele consiga ter pessoas que aceitam a liderança, aceitam participar do movimento. Então, grandes transformações ou pequenas transformações também é resultado da ação de grupos organizados. Isso é importante, pensar em movimento social como um grupo organizado. É claro que nem todo grupo é inteiramente organizado, o tempo inteiro organizado, né? Alguns movimentos se perdem ao longo do tempo na sua organização. Mas se deu certo, é porque provavelmente ele foi bastante organizado. Professora Rita, e ainda sobre essa questão, quero fazer uma observaçãozinha. Ainda sobre essa questão das transformações sociais, né, dos movimentos sociais, tudo isso é pela linguagem. Todas essas transformações acontecem através da linguagem, seja linguagem falada, seja linguagem escrita. Então, tudo isso é através da expressão, tanto falada quanto de imagens, da linguagem, né, da maneira de se comunicar. Porque, igual você falou, é preciso que as pessoas que têm um determinado interesse numa determinada causa convençam as outras pessoas a aderirem a essa causa. Então, isso é argumentação, é através da linguagem, através da palavra. Então, a palavra, de saber utilizar a linguagem, isso é poder. Porque não adianta eu tenho certeza da minha causa, eu sei que ela é certa, ela vai melhorar o mundo e tudo mais, mas eu não consigo expressar por quê, eu não consigo convencer e argumentar para as pessoas para que elas acreditem em mim. Então, o uso da linguagem e saber a linguagem, quando, como, a variedade linguística, tudo isso é poder, porque isso vai, com certeza, tudo isso aí está relacionado com linguagem. Sim. Eu me lembro você falou, me lembrei do Martin Luther King, no seu famoso discurso, né? Do I have a dream, eu tive um sonho. Então ele vai falar, ele argumentou, olha, eu quero que homens brancos, pessoas brancas e negras se deem a mão, possam conviver. Então, veja, é uma retórica... Aquele discurso é lembrado até hoje, aquele discurso lá, ele é fundamental até hoje. Os seus efeitos estão aí reverberando, né? Até hoje, estão aí, a ressonância deles nós podemos ouvir até hoje, né? Ainda que ele pessoalmente tenha sido assassinado, né? A ideia dele não morreu, né? A argumentação dele está aí, ainda mais hoje, né? O sonho dele, né? O sonho que ele tanto falou, continua vivo aí. Sim. Continua vivo, e a luta ela é árdua, mas não podemos parar, né? Professora Rita, uma quarta questão aqui do nosso bate-papo. Essa também é uma pergunta bem direta, né? E você costuma ser direta nas suas afirmações. O que o aluno deve fazer para tirar uma boa nota no Enem? Essa aí, a redação salva muita gente, viu? A redação coloca muita gente aí que com a nota das questões não estava lá essas coisas, a redação acaba jogando sua nota lá em cima e é o que garante aí que você tem uma vaga aí no ensino superior, né? Então, conforme eu falei para vocês, o ideal mesmo é começar a fazer um
no plano de estudo muito antes do Enem, e dentro desse plano de estudo incluir a produção de redações pelo menos uma vez por semana, né? Agora, fazendo isso ou não tendo feito isso, o Enem vai cobrar a mesma coisa. O que o Enem vai exigir do seu texto? Então, são vários tópicos, né? A primeira coisa, o texto tem que ser, né? Então, você não vai escrever um conto, você não vai escrever uma piada, você não vai escrever resenha, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você tem que defender uma opinião. Então, a primeira coisa é não sair do gênero. A segunda coisa, você tem que estar padrão. Embora a gente tenha falado que as variações linguísticas, elas têm o seu valor, elas são aceitas, na prova do Enem é uma citação. Então, você tem que seguir todas as regrinhas da língua portuguesa. Então, a acentuação, pontuação, ortografia, tudo. Você tem que seguir tudo direitinho. Você vai usar o seu melhor português. É lógico que não é para você ficar escrevendo palavra difícil, que nem você... Só que no que diz respeito à forma do texto, não pode ter gíria, oralidade, informação. Tem que ser um texto que utiliza a norma padrão. Outra coisa que o seu texto tem que ter, que vai ser cobrado, é que você não pode fugir do tema. Então, para você saber exatamente qual que é o tema, com bastante atenção à proposta de redação e os textos motivadores. Porque, por exemplo, vamos supor que seja violência, né, o tema. Mas qual violência? Porque existe violência de tudo quanto é jeito. É violência contra a mulher, você não pode falar sobre violência nas escolas, porque não tem a ver, você vai tangenciar do assunto. Então, você tem que entender muito bem qual que é o recorte que está querendo que você fale sobre, né? Então, você tem que entender muito bem a proposta de redação. Depois, eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, tá, gente? Outra coisa, parágrafos têm que estar interconectados. Então, uma dica, do segundo parágrafo para baixo, todos os parágrafos têm que começar com uma conjunção, tem que começar com um conectivo. Porque aí você vai estar fazendo a interligação entre as partes do seu texto. Então, tem que utilizar muitos conectivos dentro do seu texto. Sabe o mas? Mas é mas. E mais é mais. Não me faça passar vergonha no Enem, tá? Pelo amor de Deus. Agora, você não pode usar sempre o mesmo conectivo, não. Por exemplo, no lugar do mas, tem porém, contudo, entretanto, todavia. Então, você tem que ir no vocabulário do seu texto. Tá certo, gente? E a parte, ou você ganhar muito ponto, ou perder muito ponto, é a conclusão. Porque você tem que apresentar uma proposta de intervenção, uma solução para o problema que foi descrito lá no seu texto. Nessa aí, pega uma caneta aí para você anotar o que tem que ter na sua conclusão. Então, são 5 coisas. Tem que ter a ação, que é o que vai ser feito. Tem que ter o agente, que é quem que vai fazer aquilo ali. Se é o Ministério da Saúde, se são ONGs, etc. A terceira coisa que tem que ter, o modo, ou seja, o jeito, a maneira, como que aquilo ali vai ser. Então, vamos supor que você fala que tem que fazer uma lei. Como que vai ser essa lei? O que vai ser escrito nessa lei? Vamos supor que você fala que tem que fazer uma campanha de conscientização. Como que vai ser feita essa campanha de conscientização? Vai ser na internet? Vai ser na televisão? Vai ser nas escolas? Vai ser palestra? Então, você tem que explicar o como, o modo que isso é feito. Tem que ter o efeito. O que é o efeito? A partir do momento que aquela ação ali for feita, for concluída, o que vai ter de bom? Qual que vai ser a positiva? Então, esse é o efeito. E você tem que colocar algum detalhamento. Então, pode ser um exemplo, pode ser explicar de onde que vai sair a verba para realizar aquela ação. Então, itens: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Tem que ter essas 5 coisas na sua conclusão. Lá no meu canal, no canal Rita Vasconcelos, é só vocês procurarem lá no YouTube, Rita Vasconcelos. Tem 2 vídeos onde eu ensino uma técnica infalível, tá? Escrever redação sobre qualquer tema. Então, mesmo se você for pego no susto, você vai conseguir fazer se você seguir minha fórmula, tá? Então, no meu canal, Rita Vasconcelos no YouTube, tá bom? Agora já falei
mas agora é a vez do Daniel. Vou fazer a próxima pergunta para ele aqui. Professor, comente a questão da estratificação social estudada pela sociologia. Primeiro você começa explicando, porque eu também não sei direito não, eu não lembro. O que é estratificação social? Você comentar um pouco a respeito. Eu quero agradecer a Isabelle, né, Reis, minha aluna, a professora Kelly Carvalho, a Patrícia, que estava aqui conosco. Muito legal a presença de vocês, viu? Conto com vocês nas próximas lives. Bom, a estratificação, e a gente precisa ser bem sintético mesmo e bem direto, e aprendi isso com você também, porque os sociólogos às vezes são assim, esticam muita conversa, como diz a minha esposa, né? Fala muito sobre uma coisa pequena e não para. Mas a estratificação é um modelo de classificação. Estratificar é classificar. No caso da sociologia, é observar para a sociedade e ver os grupos que compõem essa sociedade. Por exemplo, o critério numa sala de aula, por exemplo, vamos pensar na sala de aula, como nosso ambiente era, nosso ambiente diário, né? Agora nós somos salas virtuais. Você pode estratificar, por exemplo, uma sala. Olha, eu tenho 15 homens e 20 mulheres. Eu tenho 30% evangélicos, 40% católico e o restante outras religiões. Eu posso também olhar e falar, olha, esses indivíduos aqui, 30% os pais têm de 1 a 3 salários mínimos, 50% de 5 a 6. Ao fazer isso, o sociólogo, o economista, né, ele está estratificando, ele está observando como os grupos estão organizados. Então, todo indivíduo ele é pertencente a um grupo. Então, eu posso estar estratificado do ponto de vista da etnia, homem negro, do ponto de vista da profissão, professor, do ponto de vista da religião, católico, apostólico, romano. Então, veja, isso é uma maneira de olhar para a sociedade. Então, veja, do ponto de vista da renda, alta renda, baixa renda, classe A, B, C, são formas de observar que os indivíduos pertencem a grupos. E dependendo, voltando à questão dos privilégios e dos não privilégios, dependendo da maneira que estamos estruturados, estratificados, eu tenho maior ou menor acesso a privilégios. Então, eu, homem negro, tenho o privilégio, entre aspas, da polícia parar eu primeiro do que o branco. Então, veja, quando a polícia faz isso, e eu já passei por isso aqui em São Gotardo, na porta da SESI, quando o cara faz isso, ele não está olhando eu, indivíduo. Ele está olhando o que o meu grupo, a minha pele, a minha cultura representa. Representa perigo. Então, veja, eu estou num grupo que, dentro da estratificação social, ele é desvalorizado. Eu poderia estar num outro, se a minha pele fosse clara. Então, seria um professor universitário de pele clara. Tem muito menos chance de ser barrado na porta da instituição que ele trabalha. Então, veja, quando o sociólogo estuda essas questões da estratificação, quando ele separa em partes da onde vem cada um e qual é o poder que ele tem na sociedade, ele está, de fato, fazendo uma análise sociológica, observando o indivíduo em relação aos grupos, ao grupo que ele pertence e em relação a outros grupos. Veja que é uma questão importante, né, professor? Vamos aí. Professor, do ponto de vista da linguagem, esse negócio é tipo, a gente estuda isso na análise do discurso, né? Porque dentro do contexto de produção do discurso tem o emissor, tem o destinatário, e aí tem aquele que aí, hoje em dia é o lugar de fala, né? O mesmo enunciado pode ter significado diferente dependendo do emissor, dependendo de quem está falando, não é verdade? Então, se uma pessoa negra está falando sobre racismo, é muito a pessoa branca falando sobre racismo, porque a caixinha, a estratificação, o grupo do qual ela pertence ou de onde ela está falando é diferente. Então, isso aí também tudo tem a ver com linguagem e com sociologia. Não, tudo.
Com certeza. E é o que o Enem já vem há muitos anos fazendo, né? Querendo que o aluno e a aluna ele seja um ser plural, que ele tenha uma capacidade de integrar as diversas áreas do conhecimento, porque de fato elas são integradas. O que a gente não foi ensinado, né, é a fazer uso dessa integração, a juntar as peças para dar maior sentido, né? A grande dificuldade da escola, ao longo do tempo, é dividir as disciplinas, mas depois como integrá-las, que é a grande dificuldade. Então, muitas É, vezes você tem um ser, nós passamos por isso, que vai para uma prova e aprendeu tudo que precisava, mas ele não sabe juntar, ele não sabe é. articular e Aprendeu chegar tudo numa em prova de concreto com caixinhas, dificuldade. né? Tudo separadinho. Essa é uma grande questão. Nós estamos tentando, né, fazendo a nossa parte para que o aluno, o indivíduo, consiga sair melhor nesse exame. A gente já sabe qual é o que ele quer. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Ele nunca escondeu, né? O Enem nunca escondeu o que É. ele quer. Então, nós temos que Sempre foi muito trabalhar claro. para conseguir. Sim, sempre foi muito Sim. claro, nunca escondeu. Não pode dizer que tem alguma coisa oculta, não. Está muito claro qual é o perfil do estudante que eles desejam ser aprovados, né? Nós temos que trabalhar para ajudar muitos alunos e alunas a chegarem lá. Uma última questão, né, Rita, antes que o tempo se esgote, qual tema você acha que tem mais chance de aparecer lá na prova de redação do Enem? Então, diz que o INEP, que é o que faz o Enem, soltou uma dicasinha, um spoiler, né? Então, ele deu a entender que vai ser alguma coisa sobre educação. Então, eu acredito que vai ser sobre a alfabetização nos anos iniciais, ou pode ser sobre analfabetismo funcional, ou pode ser alfabetização para jovens e adultos, ou então, gente, pode ser alguma coisa sobre a formação do professor. O Daniel falando aí, né, questão que a gente não aprendeu na escola, a interligar as disciplinas, as matérias, né? Talvez exista uma necessidade, inclusive, de modificar ou de refazer a formação dos próprios professores, para que a gente para que a gente consiga auxiliar o aluno nessa questão. Então, eu acredito que vai ser uma coisa relacionada com educação. Então, vale a pena aí estar estudando um pouquinho sobre essa questão, lendo, né, sobre esse assunto. Agora, não adianta tentar adivinhar, chegar lá e travar, não conseguir escrever nada. Então, conforme eu já falei para vocês, lá no meu canal tem 2 vídeos sobre o assunto e eu convido vocês a assistir, que eu tenho certeza que vai ajudar nessa questão. Tá certo? Você tem algum palpite, Daniel, sobre o tema da redação? Esse é o que você disse, é uma dica que eles mesmos deram, né? Mas tem a questão da pandemia que está aí assolando os brasileiros, né? Pode cair alguma questão aí que possa fazer que o aluno reflita sobre formas de prevenção ou como lidar em uma situação de estresse, né? Uma situação bem complexa, como a questão da pandemia. Acredito que pode até ter alguma questão que o tema possa pedir para que haja uma reflexão sobre a questão da pandemia, porque há muitos meses nós estamos Ou sobre a vivendo, né? importância do SUS, né? Alguma coisa A assim? importância do SUS, sim, com certeza. Pensar nisso mesmo. Eu vou fazer uma última pergunta para o professor Daniel também. Do ponto de vista sociológico, a mídia e a indústria cultural. Ah, sim. Então vamos pensar o seguinte, né? A mídia, né? A gente está falando na mídia, a gente está pensando nos grandes jornais, né? Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Estado de Minas, O Tempo. Essa é a chamada mídia, né? Que trabalha com a produção de notícias, com a reflexão sobre a realidade. E há também, dentro da mídia, a indústria cultural, né? Que são as novelas, que são os filmes, a própria música. São fenômenos sociais, né? São os chamados meios de comunicação de massa, né? Que atingem as pessoas e trabalham com elementos da cultura, por isso indústria cultural.
trabalha com aquilo que a gente produz culturalmente, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista artístico. A grande questão que a sociologia trabalha, eu vou citar aí dois sociólogos especialistas nisso, né, já faleceram, mas suas obras são referências, é o Adorno e o Max Horkheimer. Então, eles estudaram, o que eles observaram? Que aquilo que era próprio da cultura, que era uma coisa muito mais era espontânea, que era histórico e cultural, passou a ser uma mercadoria. Então, a notícia é uma mercadoria. Que o Jornal Nacional, o Jornal da Record vendem, é notícia. O produto que eles vendem. Então, esse produto precisa ter quem compre, quem consuma, para que aí a indústria tradicional ela banque, né, a propaganda. Então, a indústria que faz coisas concretas vai bancar a indústria cultural se aquilo for um produto vendável. E a gente sabe que aquilo que vira produto nem sempre ele tem qualidade, ele reserva a sua essência informativa, a sua essência crítica. Então, o que muitas vezes vira mercadoria pode ser um elemento de alienação do indivíduo, de transformar ele em mero consumidor. Aí os riscos de se consumir a mídia ou a indústria cultural sem uma visão crítica da sociedade. Não é isso, professor Rita? É isso. O professor, você acha que coisa de fake news, esse tema de fake news, porque nos PETs teve muita atividade sobre fake news. Você acha que no Enem vai ter também, ou eles vão, tipo assim, fingir demência para não dar muita polêmica? As fake news, né, é um novo nome para mentira, para se obter sucesso, né? É claro que com as redes sociais se potencializou muito, né, a destruição daqueles que você não gosta, daqueles que você quer eliminar do caminho, seja do ponto de vista das relações pessoais, seja do ponto de vista das relações políticas. Então, a fake news ela ganhou um grau de potencial, né, muito grande em função, como eu já disse, dos celulares, dos smartphones, né, e ao mesmo tempo concorre com a mídia. A mídia está tendo que correr atrás das fake news, que têm feito muito mais sucesso do que as notícias da mídia tradicional. É um outro problema que eles estão enfrentando, né? Não tem mais a mesma influência que tinham no passado. Agora, existem os produtores de fake news ligados a algum modelo político, algum grupo que quer, de repente, obter um benefício. Professora Rita, infelizmente, o tempo nosso está esgotando, né? Antes que o Instagram nos derrube, gostaria que você se despedisse, né? Eu primeiro agradeço por você ter aceitado o convite desse desafio de fazer uma live, né? Para o Brasil inteiro, né? Para o mundo, né? Que está o mundo. Gostaria que você agradecer você e que você desse algumas palavras finais para os nossos estudantes, para aquelas pessoas que querem obter cada vez mais conhecimento. Então, pessoal, quero agradecer o convite, né, o desafio, porque eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer com a Nanã, com a Melicinha? E eu peço até desculpas aí pelos interpostos aí da nossa live, mas eu gostei muito, né, de participar e espero ter contribuído aí de alguma maneira com os estudos de vocês, dando aí essas dicas, né? Eu desejo a todos vocês que vão fazer o Enem muito boa sorte, que vocês cheguem lá com tranquilidade e façam o seu melhor. Não é a última coisa da vida de vocês, não. Se não der certo esse ano, vocês tentam novamente no próximo ano, né? Que não vai ter problema, vocês se preparam. Acredito que essas dicas que a gente deu aqui na live, com certeza vão ajudar vocês um pouquinho. Então, eu agradeço e me despeço, eu e a Nanã, eu e a Melissa, e um beijo para vocês. O vovô tá na live, ó. O vovozinho tá na live. Manda um beijo pro vovô. O meu pai está assistindo a live. Mas que bom, audiência qualificada, muito bom. Quero agradecer ao Gustavo Barbosa, que entrou na nossa live, e pedir a vocês que estejam na live de segunda-feira, que eu falarei sobre uma história não contada,
o protagonismo dos afrodescendentes na história brasileira. Convido todos a participarem. Agradeço a professora Rita, agradeço aos nossos espectadores e até segunda-feira. Grande abraço. Tchau, professora. Tchau, Melicinha. Tchau. Beijo, tchau.